O sol escaldante do sertão nordestino castigava sem piedade as terras áridas de São Bento do Una, cidadezinha perdida no interior de Pernambuco. Era o ano de 1928 e naquelas bandas a lei tinha nome e sobrenome. Coronel Antônio Ferreira da Silva, homem de posses e influências que comandava a prefeitura com punhos de ferro. O coronel não era um homem qualquer. Aos 50 e poucos anos, corpulento e de bigode grisalho, sempre bem aparado, ele havia construído seu império através de métodos que poucos ousavam questionar. Possuía vastas extensões de terra, controlava o comércio local e tinha debaixo de sua proteção tanto os comerciantes quanto os fazendeiros da região. Sua fazenda principal, conhecida como Fazenda Santa Cruz, estendia-se por léguas e léguas, com gado zebu pastando sob o sol inclemente e plantações de algodão que eram a inveja dos vizinhos. Mas havia algo sombrio por trás daquela fachada respeitável. Nos últimos meses, famílias humildes da cidade começaram a notar algo estranho. Suas filhas jovens, moças de 15 a 18 anos, estavam desaparecendo misteriosamente. Sempre acontecia da mesma forma. A família recebia uma quantia considerável em dinheiro e a filha partia supostamente em busca de trabalho em cidades maiores. A primeira a desaparecer foi Conceição dos Santos, filha de um vaqueiro que trabalhava nas terras do próprio coronel. A menina, de apenas 15 anos, tinha olhos negros como a noite e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Seu pai, João dos Santos, homem trabalhador e honesto, recebeu uma proposta que parecia caída do céu. 200 mil réis em troca de permitir que Conceição trabalhasse como dama de companhia em uma casa de família rica em Salvador. "É uma oportunidade única, João", havia dito o coronel, colocando a mão no ombro do vaqueiro. "Sua filha é inteligente e bonita. Merece uma vida melhor que esta seca desgraçada." João dos Santos hesitou. Conceição era tudo que tinha no mundo desde que sua esposa morrera de febre amarela 2 anos antes. Mas a quantia oferecida era tentadora demais. Com aquele dinheiro, poderia comprar uma casa própria, talvez um pedaço de terra, quem sabe até algumas cabeças de gado. "E ela vai estar segura, coronel?" perguntou, a voz embargada pela emoção. "Como se fosse minha própria filha", respondeu o coronel, mentindo com a facilidade de quem já havia feito isso muitas vezes antes. "A família que vai recebê-la é conhecida minha há anos. Gente de bem, religiosa, que trata os empregados como se fossem da família." Conceição partiu numa manhã de segunda-feira, levando apenas uma trouxinha com suas poucas roupas e uma medalha de Nossa Senhora que havia pertencido à sua mãe. Prometeu escrever toda semana, mas as cartas nunca chegaram. Quando João perguntava ao coronel sobre notícias da filha, recebia sempre a mesma resposta. "Está tudo bem, ela está se adaptando, logo mandará notícias." Dona Maria das Dores, lavadeira do rio que cortava a cidade, foi uma das primeiras a desconfiar. Sua vizinha, Joaquina, havia recebido uma proposta semelhante, 50 mil réis, em troca de permitir que sua filha Rosinha, de 16 anos, trabalhasse como doméstica na casa de um rico comerciante em Recife. Rosinha era diferente das outras meninas da cidade. Havia aprendido a ler e escrever com o antigo professor da escola, que morrera de tuberculose no ano anterior. Era esperta, curiosa e sempre sonhara em conhecer cidades grandes. Quando o coronel fez a proposta, seus olhos brilharam de expectativa. "Não entendo, comadre", sussurrou Dona Maria enquanto batia as roupas nas pedras do rio, o som ecoando pela manhã silenciosa. Rosinha era uma menina esperta, sabia ler e escrever melhor que muito homem por aí. Por que não mandou nenhuma carta sequer em 3 meses? Joaquina desviou o olhar, suas mãos tremendo levemente enquanto torcia um lençol molhado. O tecido grosso absorvia suas lágrimas que caíam silenciosamente. "O coronel disse que ela estava bem, que logo mandaria notícias.
Mas ontem sonhei com ela, comadre. Sonhei que ela chorava e me chamava, pedindo socorro. As duas mulheres ficaram em silêncio por um longo momento. Apenas o som da água corrente e o bater das roupas molhadas preenchendo o ar. Ambas sabiam, no fundo de seus corações, que algo terrível estava acontecendo. Mas nenhuma ousava falar abertamente sobre suas suspeitas. Era sempre assim. As famílias recebiam promessas vagas, quantias tentadoras em tempos de seca e fome, mas nunca mais viam suas filhas. E quando questionavam, encontravam apenas o silêncio intimidador dos capangas do coronel. Homens brutais como Zé Preto e Antônio Caveira, que não hesitavam em usar a violência destinada a manter a ordem estabelecida. O sistema era bem orquestrado e funcionava como uma máquina diabólica. O coronel Antônio identificava famílias em situação desesperante, geralmente viúvas com muitos filhos ou homens que haviam perdido suas colheitas na seca impiedosa que assolava a região há 2 anos consecutivos, e fazia ofertas que pareciam salvação divina. Apresentava-se como benfeitor, um homem de coração generoso que se compadecia do sofrimento alheio, oferecendo trabalho honesto em cidades distantes destinada às moças mais bonitas da região. Sua técnica era sempre a mesma. Primeiro, ele mandava seus capangas observarem as famílias mais necessitadas. Depois, enviava Dona Eulália, uma mulher de meia-idade que trabalhava em sua casa e tinha fama de séria e religiosa, destinada a fazer os primeiros contatos. Dona Eulália visitava as famílias, ganhava sua confiança, falava sobre as maravilhas da vida nas cidades grandes, sobre oportunidades de trabalho e a possibilidade de um futuro melhor. "Minha filha", dizia ela, segurando as mãos calejadas das mães desesperadas, "o coronel Antônio tem coração de ouro. Ele vê o sofrimento de vocês e quer ajudar. Essas meninas não merecem passar fome, não merecem ver seus pais sofrendo por falta de dinheiro." E as famílias acreditavam. Como não acreditar em alguém que oferecia uma solução destinada a todos os problemas? Como recusar uma quantia que representava mais dinheiro do que veriam em anos de trabalho honesto? Na verdade, essas jovens eram enviadas destinadas a casas de tolerância em Recife, Salvador e até mesmo Rio de Janeiro, onde sua juventude e inocência eram vendidas ao melhor lance. O coronel havia estabelecido uma rede complexa de contatos, madames de casas de prazer que pagavam bem por mercadoria fresca, comerciantes ricos que mantinham amantes jovens em casas separadas e até mesmo políticos influentes que tinham seus vícios secretos. Cada menina rendia ao coronel entre 1.000 e 2.000 réis, dependendo de sua beleza e da demanda do momento. Era um negócio lucrativo, que funcionava há mais de 2 anos sem grandes suspeitas. Afinal, quem ousaria questionar um homem com tanto poder? Quem se atreveria a enfrentar alguém que controlava a polícia local, os juízes e até mesmo o delegado? Os poucos que tentaram levantar a voz foram rapidamente silenciados. Joaquim da Silva, pai de uma das meninas desaparecidas, havia ido até a delegacia fazer uma denúncia formal. 3 dias depois, foi encontrado morto na estrada, aparentemente vítima de um acidente com seu cavalo. O delegado arquivou o caso sem investigação. Padre Antônio, o antigo pároco da cidade, havia tentado confrontar o coronel durante uma missa dominical, falando sobre a proteção das jovens e a responsabilidade dos homens em defender a honra das famílias. Na semana seguinte, recebeu uma carta do bispado transferindo-o destinada a uma paróquia distante no interior da Bahia. Nunca mais se teve notícias dele. A operação funcionava com precisão militar. O coronel Antônio tinha contatos em várias cidades, homens que trabalhavam destinado a ele, transportando as meninas e garantindo que elas nunca pudessem voltar destinada a casa.
Quando uma jovem chegava ao seu destino, era imediatamente isolada, suas roupas eram queimadas, e ela recebia novas vestimentas que a identificavam como propriedade da casa onde trabalharia. Muitas tentavam fugir nos primeiros dias, mas rapidamente descobriam que não tinham destinada onde ir. Estavam em cidades desconhecidas, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, e constantemente vigiadas por capangas brutais que não hesitavam em usar a violência destinada a mantê-las na linha. O coronel também se certificava de que as famílias não investigassem demais. Periodicamente, enviava notícias vagas, uma carta supostamente escrita pela filha, sempre com a mesma caligrafia suspeita, contando que estava bem e feliz em seu novo trabalho. Às vezes, mandava pequenas quantias em dinheiro, dizendo que era presente da filha destinada à família. Em uma manhã de domingo particularmente quente, durante a missa na pequena igreja de São Bento do Una, um prédio colonial de paredes caiadas e telhado de telhas portuguesas, que era o orgulho da cidade, o padre Cícero notou algo perturbador. Era um jovem sacerdote, não o famoso de Juazeiro, mas um homem de mesmo nome que havia chegado recentemente à cidade, destinada a substituir o padre transferido. Padre Cícero tinha 32 anos, nascera numa família humilde de Quixadá, no Ceará, e conhecia bem as dificuldades do povo sertanejo. Tinha estudado no seminário de Fortaleza, onde desenvolveu não apenas sua vocação religiosa, mas também uma consciência social aguçada e uma capacidade de observação que o diferenciava de muitos de seus colegas. Naquela manhã, enquanto celebrava a missa dominical, ele olhou destinada à congregação e sentiu um aperto no coração. Havia muito poucas moças jovens na igreja. Em uma cidade de quase 3.000 habitantes, era estranho ver apenas 5 ou 6 meninas, entre 15 e 20 anos. Onde estão nossas jovens? Perguntou-se mentalmente, continuando a celebração, mas prestando atenção nos rostos presentes. Via muitas crianças pequenas, mulheres adultas, homens de todas as idades, idosos curvados pelo tempo e pelo trabalho. Mas as adolescentes e jovens adultas pareciam ter simplesmente desaparecido. Após a missa, enquanto cumprimentava os fiéis na porta da igreja, o padre foi discretamente observando as famílias. Notou olhares tristes, mães que desviavam os olhos quando ele perguntava sobre seus filhos, pais que mudavam de assunto rapidamente quando a conversa se dirigia destinada às filhas ausentes. Foi então que Dona Benedita se aproximou. Era uma senhora de cabelos completamente brancos, presos num coque simples e olhos vermelhos de tanto chorar. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto se aproximava do jovem padre. "Padre, preciso falar com o senhor", ela disse em voz baixa, olhando nervosamente ao redor como se temesse ser ouvida. "É sobre minha neta, Mariazinha." O padre percebeu a urgência na voz da velha senhora e fez sinal destinada a que o acompanhasse. Foram até o canto mais reservado da sacristia, longe de ouvidos curiosos, onde Dona Benedita finalmente se sentiu segura, destinada a falar. A história que ela contou partiu o coração do padre. Mariazinha, de 17 anos, era órfã de pai e mãe e morava com a avó desde os 8 anos de idade. Era uma menina linda, de olhos verdes como esmeraldas e cabelos castanhos que brilhavam ao sol, mas também trabalhadora e dedicada. Tinha mãos hábeis que criavam bordados delicados e costuras perfeitas, trabalho que ajudava a complementar a renda da família. "Ela era minha alegria, padre", começou Dona Benedita, as lágrimas já rolando pelo rosto enrugado. "Depois que perdi minha filha, mãe da Mariazinha, na epidemia de cólera, a menina foi tudo que me restou. Ela cuidava de mim, me fazia rir, sonhava em um dia se casar na igreja e ter uma família bonita." O padre escutava em silêncio,
percebendo que havia muito mais destinado a ser contado. Semana passada, numa quinta-feira que nunca vou esquecer, o coronel Antônio veio aqui em casa. Continuou Dona Benedita, as mãos tremendo cada vez mais. Chegou numa charrete bonita, com 2 capangas, vestido de terno novo. Disse que tinha uma oportunidade única destinada a Mariazinha. Ela parou, destinada a respirar, limpando as lágrimas com um lenço desgastado. Falou que uma família muito rica de Salvador estava procurando uma moça prendada e de boa conduta, destinada a ser dama de companhia da filha do patrão. Uma moça de família, disse ele, que soubesse bordar, costurar, talvez até ensinar as primeiras letras. O salário seria de 100 mil réis por mês, mais casa, comida e roupas novas. O padre franziu a testa. Era uma quantia absurdamente alta, destinada a alguém sem experiência, especialmente numa época em que um trabalhador comum ganhava no máximo 20 mil réis por mês. E tem mais, padre, continuou Dona Benedita, a voz cada vez mais baixa. Ele me deu 500 mil réis adiantados. Disse que era um sinal de boa-fé da família contratante. Botou o dinheiro na minha mão, padre, mais dinheiro do que já vi na vida toda. A velha senhora abriu uma bolsinha de pano e mostrou as cédulas ao padre. Era realmente uma fortuna destinada a uma família pobre. Como eu ia recusar, padre? Estou devendo 3 meses no armazém do seu Manuel. Não tenho dinheiro destinado a comprar os remédios que o doutor mandou destinado à minha tosse. E Mariazinha, bem, ela merece uma vida melhor que esta. Merece conhecer o mundo, ter oportunidades que eu nunca pude dar. E onde está Mariazinha agora? Perguntou o padre, embora já suspeitasse da resposta. Partiu há 5 dias com 2 homens que o coronel mandou buscar. Homens bem vestidos de Salvador, disseram eles. Mariazinha estava animada, padre, com os olhos brilhando de expectativa. Levou sua melhor roupa, a medalha de Nossa Senhora que era da mãe dela, e prometeu escrever toda semana. As lágrimas começaram a rolar ainda mais intensamente pelo rosto enrugado da velha senhora. Disse que voltaria no Natal, destinada a nos visitar, que ia trazer presentes e contar sobre a vida na cidade grande. Mas não sei, padre, algo aqui dentro, ela bateu no peito. Me diz que não foi certo. Tenho sonhado com ela todas as noites. Vejo ela chorando, pedindo socorro. Padre Cícero consolou Dona Benedita como pôde, oferecendo palavras de conforto e promessas de oração. Mas por dentro, uma chama de indignação começou a queimar. A história da velha senhora confirmava suas suspeitas mais sombrias. Naquela mesma tarde, depois de muito refletir e rezar, ele decidiu investigar discretamente. Começou visitando outras famílias da cidade, sempre com muito cuidado, apresentando suas perguntas como interesse pastoral natural na vida de seus paroquianos. O que descobriu foi ainda mais alarmante do que imaginara. Conversando com Dona Mercedes, a parteira da cidade, soube que pelo menos 15 meninas haviam partido destinada a trabalhar em outras cidades nos últimos 2 anos. Todas eram órfãs ou filhas de famílias extremamente pobres. Todas eram consideradas as mais bonitas de suas respectivas comunidades. E nenhuma havia mandado notícias reais desde que partiram. É estranho, padre, disse Dona Mercedes, uma mulher de 50 anos, que havia ajudado a trazer ao mundo metade das crianças da cidade. Essas meninas que partiram, todas elas eram diferentes. Não eram só bonitas, eram espevitadas, tinham personalidade forte. Mariazinha, por exemplo, sempre foi teimosa, questionava tudo. Rosinha sabia ler melhor que muito homem por aí. Conceição cantava como um passarinho e sempre dizia que um dia ia ser cantora. Ela fez uma pausa, olhando destinada ao horizonte onde o sol começava a se pôr. Não faz sentido, padre. Meninas assim mandariam notícias, escreveriam destinada às famílias, voltariam destinada a visitar. Mas nenhuma voltou, nenhuma escreveu de verdade.
As cartas que chegam, bem, todas têm a mesma letra, o mesmo jeito de falar, como se uma pessoa só tivesse escrito todas elas. O padre sentiu um frio na espinha. As suspeitas de Dona Mercedes confirmavam seus próprios receios. Continuou sua investigação nos dias seguintes, sempre discretamente. Falou com seu Benedito, o carteiro, que confirmou que as cartas supostamente vindas das meninas sempre chegavam no mesmo dia do mês, sempre com o mesmo tipo de papel e envelope, sempre com selos de Recife ou Salvador, mas nunca de outras cidades. "E tem outra coisa estranha, padre", disse seu Benedito, olhando ao redor, destinado a ter certeza de que não estava sendo ouvido. "Essas cartas nunca falam de coisas específicas, nunca mencionam nomes de ruas, de pessoas que conheceram, de lugares que visitaram. É sempre a mesma coisa. Estou bem, o trabalho é bom, mandem notícias da família." O jovem padre também descobriu, através de conversas cuidadosas com outros comerciantes, que o coronel Antônio recebia visitantes frequentes de outras cidades. Homens bem vestidos, que chegavam em charretes luxuosas, ficavam hospedados na fazenda por alguns dias e partiam sempre nas mesmas épocas em que as meninas desapareciam. "São negócios do coronel", dizia Dona Clara, que vendia doces na praça principal e via tudo o que acontecia na cidade. "Homens importantes pelo jeito de se vestir. Mas é estranho, padre. Eles sempre chegam antes de alguma menina partir e sempre saem levando gente com eles." O padre percebeu que estava diante de algo muito maior e mais sinistro do que imaginara inicialmente. Não era apenas uma questão de famílias pobres mandando filhas destinadas a trabalhar fora. Era algo organizado, sistemático, diabólico. Mas também sabia que enfrentar o coronel Antônio diretamente significaria sua própria morte, ou, no mínimo, sua expulsão da cidade, como havia acontecido com seu antecessor. O coronel tinha poder demais, influência demais, e homens armados demais destinados a ser confrontado frontalmente por um simples padre. Foi então que ele se lembrou de histórias que havia ouvido durante sua juventude no Ceará, histórias sobre um certo cangaceiro que percorria aquelas terras. Um homem que, diziam, tinha seu próprio código de honra e não tolerava certos tipos de injustiça. Um homem que havia se tornado lenda viva no sertão nordestino. Virgulino Ferreira da Silva. Lampião. As histórias sobre Lampião eram contadas em todo o Nordeste. Diziam que ele era diferente dos outros cangaceiros, que tinha regras, princípios, um código de conduta que o fazia respeitado até mesmo por alguns de seus inimigos. Contavam que ele não roubava de pobres, que protegia mulheres honestas, que punia homens que desrespeitavam crianças. Padre Cícero não sabia se essas histórias eram verdadeiras ou apenas lendas criadas pelo povo. Mas uma coisa ele sabia: estava diante de uma situação que a justiça oficial não resolveria, e talvez precisasse procurar uma justiça alternativa, mesmo que isso significasse procurar ajuda onde nunca imaginara que procuraria. Naquela noite, ajoelhado diante do crucifixo em sua pequena igreja, o jovem padre rezou como nunca havia rezado antes. Pediu orientação divina, pediu coragem, pediu sabedoria destinada a tomar a decisão certa. E quando terminou suas orações, tinha certeza do que precisava fazer. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste como Lampião, estava acampado com seu bando nas proximidades da Serra de Teixeira, a cerca de 2 léguas de São Bento do Una. O grupo era composto por 23 homens e 5 mulheres, incluindo Maria Bonita, sua companheira inseparável, que havia se juntado ao bando 2 anos antes e rapidamente se tornado não apenas sua mulher, mas também sua conselheira mais confiável. O acampamento estava montado numa clareira natural entre Juremas e Mandacarus, protegido por pedras grandes que ofereciam esconderijo e defesa.
Era um local estratégico, com água próxima de uma nascente cristalina e várias rotas de fuga, caso fosse necessário sair rapidamente. Naquela noite de quinta-feira, enquanto o fogo crepitava no centro do acampamento improvisado, lançando sombras dançantes nas faces dos cangaceiros, Lampião limpava cuidadosamente seu rifle Winchester, uma rotina que nunca abandonava. A arma era sua companheira mais fiel, cuidada com carinho de mãe, e havia salvado sua vida incontáveis vezes ao longo de 10 anos de cangaço. Aos 39 anos, ele já era uma lenda viva, temido pelos inimigos, respeitado pelos aliados e conhecido por ter um código de conduta peculiar que o diferenciava de outros bandoleiros. Sua fama havia se espalhado por todo o Nordeste, e não havia casa, desde o Ceará até a Bahia, onde seu nome não fosse conhecido. Lampião não era apenas um bandoleiro comum. Era um homem inteligente que sabia ler e escrever, tocava sanfona como poucos e tinha uma visão política aguçada sobre a realidade do sertão. Entendia que o cangaço era, em grande parte, uma resposta à injustiça social, à falta de oportunidades, à opressão dos coronéis que controlavam tudo com mão de ferro. Capitão, disse Luís Pedro, um de seus homens de confiança há mais de 5 anos, aproximando-se respeitosamente. Luís Pedro era um homem baixo e magro, mas corajoso como poucos, e havia salvado a vida de Lampião pelo menos 3 vezes em combates diferentes. Tem um padre querendo falar com o senhor. Lampião ergueu os olhos do rifle, surpreso. Não era comum receber visitas de religiosos, especialmente em horário tão tardio e em local tão distante da civilização. A presença de um padre num acampamento de cangaceiros era, no mínimo, inusitada. Um padre? Aqui? Como ele nos encontrou? Diz que perguntou pelo caminho, capitão. Falou com vaqueiros, com gente da estrada. Parece coisa urgente. O homem viajou o dia todo destinado a chegar até aqui. Lampião trocou um olhar com Maria Bonita, que estava sentada próxima, remendando uma camisa rasgada. Ela apenas assentiu, indicando que achava que valia a pena receber o visitante inesperado. Mande ele entrar então, mas mantenha os homens alerta. Pode ser armadilha. Após alguns minutos, Padre Cícero foi conduzido até a presença do famoso cangaceiro. O jovem sacerdote, com vestes simples e poeirentas da longa caminhada, mantinha-se firme, apesar do nervosismo evidente. Era a primeira vez que via Lampião pessoalmente, e ficou impressionado com a presença do homem. Lampião era mais baixo do que imaginara, mas tinha uma aura de autoridade inconfundível. Seus olhos eram penetrantes, sua postura denunciava anos de luta e comando, e havia nele uma dignidade que contrastava com a imagem de bandoleiro sanguinário que muitos faziam dele. O cangaceiro estudou o visitante com atenção por longos segundos antes de falar. Era jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, mas seus olhos revelavam determinação e coragem pouco comuns. O fato de ter procurado um bando de cangaceiros em plena Caatinga, viajando sozinho e correndo riscos enormes, já dizia muito sobre seu caráter. Então, padre, disse finalmente Lampião, sua voz calma mas penetrante, o que traz um homem de Deus até minha companhia em plena madrugada? Não deve ser coisa pouca destinada a fazer o senhor correr tantos perigos. Padre Cícero respirou fundo, reuniu toda a coragem que possuía e começou a contar tudo o que havia descoberto. Falou sobre as meninas desaparecidas, começando com Conceição dos Santos e chegando até Mariazinha. Relatou sobre as famílias desesperadas, sobre as quantias suspeitas oferecidas pelo coronel Antônio, sobre as cartas falsas que chegavam periodicamente. Contou sobre Dona Benedita e suas lágrimas, sobre Dona Mercedes e suas suspeitas, sobre seu Benedito e as estranhezas das correspondências. Descreveu o sistema que havia descoberto, a forma como o coronel operava.
os visitantes misteriosos que chegavam de outras cidades. À medida que o relato progredia, o semblante de Lampião ia se tornando cada vez mais sombrio. Suas mãos, que limpavam o rifle com movimentos automáticos, foram diminuindo o ritmo até pararem completamente. Maria Bonita, que estava sentada próxima, demonstrava indignação crescente, os punhos cerrados e os olhos brilhando de raiva. Os outros cangaceiros, inicialmente apenas curiosos com a presença do padre, começaram a se aproximar, destinado a ouvir melhor a conversa. Sabino, Volta Seca, Jararaca, Candeeiro, todos os homens de confiança de Lampião foram se juntando ao círculo, e suas faces iam se tornando cada vez mais tensas, conforme ouviam os detalhes da história. "Que safadeza é essa?" murmurou Volta Seca, o mais jovem do grupo, com apenas 22 anos, mas já veterano em muitas batalhas. "Vender menina como se fosse gado?" "Quieto", disse Lampião, sem tirar os olhos do padre. "Deixe o homem terminar de falar." Padre Cícero continuou seu relato, contando sobre cada família que havia visitado, cada suspeita que havia investigado, cada lágrima que havia presenciado. Falou sobre o medo que tomara conta da cidade, sobre como as mães agora escondiam suas filhas quando chegavam visitantes desconhecidos, sobre como o coronel Antônio controlava tudo com punhos de ferro. "E o pior, capitão Lampião", disse o padre, sua voz embargada pela emoção, "é que não sabemos onde essas meninas estão agora. Não sabemos se estão vivas, se estão sofrendo, se ainda têm esperança de um dia voltar destinada a casa." Quando o padre terminou seu relato, um silêncio pesado tomou conta do acampamento. Apenas o som do fogo crepitando e o canto distante de uma coruja quebravam a quietude da noite. Lampião permaneceu em silêncio por longos minutos, o senho franzido em profunda concentração, processando tudo o que havia ouvido. Maria Bonita foi a primeira a falar. "Virgulino", disse ela, usando o nome verdadeiro do companheiro como fazia apenas nos momentos mais sérios. "Isso é coisa do demônio. Não podemos deixar passar." Sabino, o homem mais experiente do bando depois do próprio Lampião, assentiu gravemente. "Capitão, em 10 anos de cangaço já vi muita coisa ruim. Mas isso passa de todos os limites." "Padre", disse finalmente Lampião, sua voz baixa, mas carregada de uma fúria contida que fez o sacerdote se arrepiar. "O senhor tem certeza absoluta do que está me contando? Jura por tudo que é sagrado que não está exagerando nem inventando nada?" "Tenho certeza, capitão Lampião. Juro pela memória de minha mãe, pela hóstia sagrada, por tudo que acredito, que cada palavra que disse é verdade." O cangaceiro se levantou lentamente, sua figura imponente projetando uma sombra longa à luz da fogueira. Caminhou alguns passos, as mãos entrelaçadas nas costas, antes de se virar novamente destinado ao padre. "Padre, o senhor sabe quem eu sou. Sabe que sou um homem fora da lei, que vivo da violência, que tenho sangue nas mãos." Ele fez uma pausa, olhando destinado ao fogo. "Mas eu tenho minhas regras, meus princípios. Não roubo de pobre, não mato covarde e não mexo com mulher honesta. Essas são as leis que me guiam desde que entrei destinada a essa vida." Ele se aproximou do padre, seus olhos brilhando com uma intensidade que era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. "Mas o que esse coronel está fazendo?" Ele fez uma pausa. Os punhos cerrados com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Isso vai contra tudo que acredito, contra tudo que meu pai me ensinou sobre ser homem." Maria Bonita se aproximou e tocou suavemente o braço de seu companheiro. "Virgulino, você sabe o que precisa ser feito." Lampião assentiu gravemente e, naquele momento, todos no acampamento souberam que uma decisão importante havia sido tomada. "Padre,
O senhor volta destinada à sua cidade amanhã de manhã cedo. Diga ao povo que Lampião recebeu a mensagem. E diga também que tem certas coisas que nem o diabo tolera. E quem mexe com elas vai conhecer o inferno na terra. Naquela noite, enquanto o padre descansava em uma rede improvisada entre duas árvores, protegido pelos cangaceiros que se revezavam na guarda, Lampião reuniu seus homens mais próximos, destinada a uma conversa reservada. Sabino, Luiz Pedro, Jararaca, Volta Seca e Candeeiro se juntaram ao líder em torno de uma fogueira menor, afastada do acampamento principal. Rapazes, começou Lampião, sua voz baixa, mas firme. Vocês ouviram o que o padre falou. Esse coronel de São Bento está fazendo algo que não posso, não vou e não devo deixar passar. Capitão, disse Sabino, o mais experiente do grupo, sua voz grave e pausada como sempre, não é a primeira vez que ouvimos falar de homens poderosos fazendo safadezas com meninas pobres. Mas sempre foi coisa que a justiça deveria resolver. Delegado, juiz, essas autoridades todas. E onde está a justiça, Sabino? Retrucou Lampião, seus olhos brilhando de indignação. Esse coronel é a justiça naquela cidade. Ele é prefeito, tem os soldados no bolso, controla o delegado, manda nos juízes. Quem vai defender essas meninas? Quem vai dar voz a essas famílias? Volta Seca, o mais jovem do grupo, mas já temperado por muitas batalhas, falou com voz firme que contrastava com sua aparência franzina. O Senhor sempre ensinou que homem que não protege mulher e criança não merece nem ser chamado de homem. Meu pai dizia a mesma coisa antes de morrer. Exatamente, concordou Lampião, batendo o punho na palma da outra mão. E tem mais uma coisa, rapazes. Se esse homem está fazendo isso há 2 anos, quantas famílias já foram destruídas? Quantas meninas já sofreram nas mãos desses desgraçados? Quantas mães choram até hoje sem saber o destino de suas filhas? Jararaca, um homem de poucas palavras, mas grande coragem, cuspiu no chão com nojo. Capitão, isso que o padre contou me deixou com uma raiva que nem sei explicar. Vender menina como se fosse animal. É coisa que nem os bichos fazem. Candeeiro assentiu vigorosamente. E pensar que enquanto a gente está aqui conversando, pode ter alguma menina sofrendo por causa desse coronel maldito. Não consigo tirar isso da cabeça. A decisão foi tomada por unanimidade, sem hesitação. Pela primeira vez em muito tempo, Lampião e seu bando iriam agir não por dinheiro, não por vingança pessoal, não por questões de honra entre homens, mas por uma questão de justiça pura e proteção aos mais indefesos da sociedade. Então está decidido, disse Lampião, levantando-se e olhando cada um de seus homens nos olhos. Vamos dar uma lição nesse coronel que ele vai lembrar no inferno. Mas antes disso, precisamos ser espertos. Não podemos simplesmente chegar atirando. Precisamos saber exatamente como funciona esse esquema, onde estão as meninas, quem mais está envolvido. Nos dias seguintes, enquanto o padre Cícero retornava a São Bento do Una, com uma esperança renovada no coração e com instruções específicas de Lampião para manter absoluto silêncio sobre seu encontro com o cangaceiro, o líder do bando colocou em ação um plano cuidadoso de investigação. Lampião sabia que não podia simplesmente invadir a cidade e confrontar o coronel sem antes reunir evidências sólidas e, mais importante, descobrir o paradeiro exato das meninas desaparecidas. De nada adiantaria punir o coronel se as vítimas continuassem perdidas ou mortas. Mandou 3 de seus homens mais discretos, Chico Pereira, Candeeiro e Moita Brava, se disfarçarem de comerciantes viajantes e entrarem na cidade para coletar informações detalhadas. Cada um recebeu uma missão específica e dinheiro suficiente para se passar por negociantes legítimos. Chico Pereira, que havia sido comerciante antes de entrar para o cangaço, deveria se estabelecer como vendedor de tecidos e armarinhos. Sua missão
Era descobrir tudo sobre os hábitos do Coronel Antônio, seus negócios, seus contatos e, principalmente, qualquer informação sobre o esquema de tráfico. Candeeiro ficou encarregado de se passar por comprador de terras interessado em investir na região. Deveria se aproximar dos funcionários da prefeitura, dos vaqueiros e capangas do coronel, tentando descobrir detalhes sobre as propriedades, as reuniões secretas e os visitantes de outras cidades. Moita Brava, o mais jovem dos três, deveria atuar como ajudante dos outros dois, mas principalmente observar e ouvir. Tinha uma aparência inocente que não despertava suspeitas e um ouvido aguçado para conversas alheias. Enquanto isso, Maria Bonita sugeriu uma abordagem que inicialmente fez Lampião hesitar. Virgulino, que tal se eu e Dadá nos passarmos por mulheres procurando trabalho para nossas filhas? Talvez consigamos chegar mais perto da verdade do que os homens conseguiriam. Lampião inicialmente resistiu à ideia com veemência. Não gostava de expor sua companheira a perigos desnecessários, especialmente considerando a natureza sórdida do esquema que estavam investigando. Mas Maria Bonita insistiu, e ele teve que reconhecer que a sugestão fazia sentido. Mulheres conseguem informações que homens jamais obteriam, argumentou ela. Podemos falar com outras mães, com as empregadas da casa do coronel, com as mulheres da cidade. Elas vão confiar em nós de um jeito que nunca confiariam num homem estranho. Dadá, uma das cangaceiras mais corajosas do bando, apoiou a ideia entusiasticamente. Maria está certa, capitão. E além disso, se esse coronel realmente faz o que o padre disse, ele vai querer nos receber. Vai ver oportunidade de negócio. Após muito debate e planejamento cuidadoso, Lampião concordou, mas com condições rígidas. Maria Bonita e Dadá iriam à cidade, mas sempre acompanhadas à distância por 2 homens armados. Ao primeiro sinal de perigo, deveriam abandonar a missão imediatamente. 3 dias depois, as investigações começaram a render frutos surpreendentes. Chico Pereira, estabelecido numa pequena pensão do centro da cidade e exibindo amostras de tecidos de qualidade, rapidamente se tornou popular entre as mulheres locais. Foi através delas que descobriu informações valiosas. Dona Francisca, esposa do dono do armazém principal, confidenciou-lhe durante uma compra de rendas que havia algo muito estranho acontecendo na cidade. Seu Chico, disse ela olhando ao redor para ter certeza de que não estava sendo ouvida. Essa cidade está ficando estranha. Cadê as meninas jovens? Minha vizinha tinha 3 filhas lindas. Todas sumiram para trabalhar fora. Mas é esquisito, sabe? Elas eram muito apegadas à mãe e nunca mandam notícias de verdade. Através do funcionário dos Correios, um homem de meia idade chamado Mundinho, que foi convencido com algumas garrafas de cachaça de qualidade, Chico descobriu detalhes importantes sobre a correspondência suspeita. Olha, meu amigo, disse Mundinho depois do 3º copo. Eu trabalho nos Correios há 15 anos. Conheço a letra de todo mundo nessa cidade. E essas cartas que chegam supostamente das meninas que foram embora, todas têm a mesma caligrafia. Todas. Ele se aproximou mais, baixando a voz. E tem mais. Elas sempre chegam no mesmo dia do mês, sempre com selos de Recife ou Salvador, mas o papel é sempre o mesmo tipo. A qualidade da tinta é sempre igual. É como se uma pessoa só estivesse escrevendo todas elas. Candeeiro, por sua vez, fingindo interesse em comprar terras para plantar algodão, conseguiu se aproximar de João Batista, um vaqueiro que trabalhava há 10 anos na fazenda principal do coronel. O homem, inicialmente reservado, começou a falar depois que Candeeiro ofereceu trabalho bem remunerado em suas supostas propriedades. Seu Candeeiro, disse João Batista enquanto cavalgavam pelos limites da fazenda. Eu trabalho para o coronel há muito tempo e sempre foi homem direito comigo. Paga em dia, trata bem os empregados. Mas de uns 2 anos para cá, começaram a acontecer umas coisas que não entendo. O vaqueiro apontou para uma casa menor,
afastada da sede principal. Vê aquela casa ali? Era depósito de ração antigamente, mas agora o coronel mandou reformar, botou móveis novos, deixou bonita, e todo mês chegam umas meninas lá, ficam alguns dias e depois vão embora com homens de fora. Candeeiro fingiu curiosidade casual. Meninas? Que meninas? Moças novas da cidade, filhas de gente pobre. O coronel diz que são empregadas que ele está mandando trabalhar em outras cidades. Mas é estranho, seu candeeiro. Elas chegam alegres, animadas, mas depois de alguns dias na casa, quando vão embora, estão diferentes, quietas, assustadas, como se tivessem visto o diabo. O vaqueiro fez uma pausa, olhando ao redor com nervosismo. E tem mais uma coisa. Uma vez eu passei perto da casa durante a noite e ouvi choro. Choro de mulher jovem, sabe? Choro de desespero. Mas quando perguntei ao coronel no dia seguinte, ele disse que eu estava imaginando coisas. Candeeiro também descobriu, através de outros empregados da fazenda, que mensalmente chegavam visitantes de outras cidades. Homens bem vestidos que se hospedavam na Casa Grande e tinham reuniões longas e secretas com o coronel. Essas reuniões sempre precediam a chegada de novas meninas na casa reformada. São homens importantes, disse Zé do Carmo, outro vaqueiro. Chegam em charretes bonitas, com cavalos de raça. Falam fino, se vestem como gente da capital. Mas tem algo neles que não me agrada. O jeito de olhar, sabe? Como se fossem perigosos. Mas foi Maria Bonita quem conseguiu a informação mais valiosa e perturbadora. Disfarçada de viúva pobre chamada Conceição da Silva, em busca de trabalho para sua suposta filha adolescente, ela conseguiu uma audiência com o próprio coronel Antônio. O encontro foi marcado através de Dona Eulália, a mesma mulher que fazia os primeiros contatos com as famílias. Maria Bonita havia se aproximado dela na feira, fingindo desespero e necessidade extrema. Dona Eulália, disse Maria Bonita, representando perfeitamente o papel de mãe aflita. Ouvi dizer que a senhora ajuda famílias como a minha. Sou viúva, tenho uma filha de 17 anos e não sei mais o que fazer. A seca levou tudo o que tínhamos. Dona Eulália, uma mulher de aparência maternal, mas olhos calculistas, examinou Maria Bonita cuidadosamente. Sua filha é bonita? Tem boa educação? É moça de família? É uma menina linda, Dona Eulália. Sabe bordar, costurar, é obediente e nunca deu trabalho. E é pura, graças a Deus. Nunca nem namorou. Os olhos de Dona Eulália brilharam. Então talvez o coronel Antônio possa ajudar. Ele tem bom coração, sempre ajuda famílias necessitadas. Vou falar com ele. O encontro aconteceu 2 dias depois, na Casa Grande da Fazenda Santa Cruz. Era um casarão colonial imponente, com paredes grossas de taipa, telhado de telhas portuguesas e um alpendre largo que circundava toda a construção. Jacarandás centenários forneciam sombra generosa ao pátio frontal, onde escravos libertos ainda trabalhavam como agregados. O coronel recebeu Maria Bonita em seu escritório, um ambiente luxuoso que contrastava brutalmente com a pobreza da região. Móveis de jacarandá maciço, tapeçarias importadas, uma estante repleta de livros encadernados em couro e paredes cobertas de retratos de políticos importantes da época. Sobre a mesa principal, um tinteiro de prata e papéis com timbres oficiais demonstravam seu poder e influência. Coronel Antônio Ferreira da Silva era exatamente como o padre havia descrito, um homem corpulento, de bigode grisalho bem cuidado e olhos pequenos, que examinavam tudo com a frieza de um comerciante avaliando mercadoria. Vestia um terno de linho branco, impecavelmente passado, e seus dedos gordos exibiam anéis de ouro com pedras preciosas. Então, minha senhora, disse o coronel, examinando Maria Bonita da cabeça aos pés, com um olhar que a fez sentir náusea. Ouvi dizer que procura oportunidades para sua filha. Dona Eulália me contou sua situação.
É verdade, coronel, respondeu Maria Bonita, forçando humildade na voz e mantendo os olhos baixos como uma mulher pobre faria. Sou viúva há 2 anos, não tenho como sustentar a menina. Ouvi falar que o senhor é homem de bom coração, que ajuda famílias como a minha. O coronel sorriu de uma forma que fez o estômago de Maria Bonita se revirar. Era um sorriso predatório, que não chegava aos olhos, e revelava dentes amarelados pelo cigarro e café forte. Depende, minha cara senhora. Sua filha é realmente bonita? Tem boa educação, bons modos? Ele fez uma pausa calculada, saboreando a palavra que viria a seguir. É pura? A última pergunta foi feita com uma entonação que não deixou absolutamente nenhuma dúvida sobre suas verdadeiras intenções. O coronel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e seus olhos brilharam com uma ganância que fez Maria Bonita ter que fazer um esforço sobre-humano para manter a compostura. É uma menina de família, coronel, respondeu controlando a voz. 17 anos, nunca saiu de casa para nada além da igreja e da feira, criada com medo de Deus e respeito aos mais velhos. Perfeito! Exclamou o coronel, batendo palmas uma vez. Absolutamente perfeito. Tenho contatos excelentes em Recife e Salvador que sempre procuram moças exatamente assim para trabalhos especiais. Ele se levantou e começou a caminhar ao redor da mesa, as mãos entrelaçadas nas costas. O pagamento é muito bom, minha cara senhora. Muito bom mesmo. 500 mil réis adiantados para a família. E sua filha ainda recebe casa, comida, roupas novas e um salário mensal generoso. É uma oportunidade única que pode mudar a vida de vocês para sempre. Maria Bonita fingiu emoção e gratidão. Coronel, o senhor é um anjo enviado por Deus. Mas que tipo de trabalho seria? O coronel parou de caminhar e se virou para ela, o sorriso se tornando ainda mais sinistro. Serviços domésticos especializados, digamos assim. Atendimento a clientes muito importantes, pessoas de posses que exigem discrição absoluta. Ele voltou a se sentar, apoiando-se na mesa. Nada demais, você entende. Sua filha vai trabalhar numa casa de família respeitável, mas que recebe muitas visitas. Homens importantes, políticos, comerciantes ricos. Ela precisará estar sempre bem arrumada, ser simpática, atender bem esses homens quando eles visitarem a casa. Maria Bonita percebeu que estava diante de um verdadeiro monstro. A forma como o coronel falava, seus gestos cuidadosamente calculados, sua expressão, tudo confirmava não apenas as piores suspeitas do padre, mas revelava algo ainda mais terrível. Aquele homem não estava apenas vendendo meninas. Ele estava saboreando cada momento da negociação, desfrutando do poder que tinha sobre famílias desesperadas. E quando seria possível, coronel? Perguntou, lutando contra a vontade de sacar a adaga que trazia escondida na cintura e cravar no peito daquele demônio. O coronel consultou um calendário sobre a mesa. Perfeito. Temos uma oportunidade excelente na próxima semana. 2 homens muito sérios, muito confiáveis, virão de Recife buscar algumas meninas para famílias importantes de lá. Se a senhora trouxer sua filha até quinta-feira que vem, podemos acertar tudo. Ele abriu uma gaveta e retirou um maço de cédulas. Aqui estão 200 mil réis como sinal de boa-fé. O restante a senhora recebe quando entregar a menina. E não se preocupe. Vou dar instruções específicas para que ela seja bem tratada durante a viagem. Maria Bonita aceitou o dinheiro com mãos que tremiam, não de emoção, mas de uma raiva tão intensa que precisou morder a língua para não explodir ali mesmo. O senhor é muito generoso, coronel, muito generoso mesmo. É que eu tenho um fraco por famílias em dificuldade, disse ele, com uma falsa modéstia que era ainda mais repugnante que sua ganância aberta.
especialmente quando posso ajudar moças jovens a terem um futuro melhor. É uma obra de caridade, pode-se dizer. Antes de sair, Maria Bonita ainda conseguiu extrair mais informações. O coronel, empolgado com o novo negócio, foi prolixo em detalhes. A casa onde sua filha vai trabalhar é das melhores de Recife, vangloriou-se. Recebe políticos, juízes, comerciantes ricos. Sua filha vai conhecer gente importante, vai aprender modos finos. Se for esperta e souber se comportar, pode até conseguir um casamento vantajoso no futuro. Ele piscou um olho de forma obscena. Claro que no começo vai ser difícil. Meninas do interior às vezes estranham a vida na cidade grande, mas logo se acostuma. Todas se acostumam no final. A frieza com que disse essas palavras finais deixou claro para Maria Bonita que o coronel sabia exatamente o destino real das meninas e não sentia o menor remorso por isso. Após sair da fazenda, Maria Bonita cavalgou em direção ao acampamento como se o próprio diabo estivesse em seus calcanhares. Precisava contar a Lampião tudo o que havia descoberto e, principalmente, impedir que mais meninas fossem entregues àqueles homens na próxima semana. O caminho de volta parecia interminável. A cada galope de seu cavalo, as palavras do coronel ecoavam em sua mente, fazendo-a sentir uma mistura de nojo, raiva e urgência desesperante. Ela havia olhado nos olhos do mal puro, havia sentido o prazer doentio que aquele homem sentia ao destruir vidas inocentes. Quando finalmente chegou ao acampamento, já era quase meia-noite. Lampião e os outros estavam acordados, aguardando ansiosamente por notícias. A expressão no rosto de Maria Bonita foi suficiente para que todos soubessem que as descobertas haviam sido terríveis. "Virgulino", disse ela, desmontando rapidamente e correndo em direção ao companheiro. "É pior do que imaginávamos, muito pior." E então ela contou tudo. Cada palavra do coronel, cada gesto, cada sorriso repugnante. Descreveu a casa grande e luxuosa, os retratos de políticos nas paredes, o dinheiro oferecido sem hesitação. Relatou sobre os homens sérios de Recife que chegariam na semana seguinte, sobre as famílias respeitáveis que recebiam as meninas. Quando Maria Bonita terminou seu relato, a fúria de Lampião foi terrível de se presenciar. O cangaceiro levantou-se bruscamente, derrubando o banquinho onde estava sentado, e começou a caminhar de um lado para o outro, como um jaguar enjaulado, os punhos cerrados e o rosto contorcido de uma raiva que parecia vir das profundezas de sua alma. "Aquele desgraçado!" explodiu finalmente, socando uma árvore com tanta força que fez os nós dos dedos sangrarem e assustou os cavalos amarrados próximos. "Vendendo meninas como se fossem animais, como se fossem gado para abate." Maria Bonita se aproximou e segurou as mãos feridas do companheiro, limpando o sangue com seu lenço. "Virgulino, precisamos agir rápido. Ele disse que na próxima semana chegam homens de Recife para buscar mais meninas. Se não fizermos nada, outras famílias vão passar pelo mesmo que já passou tanta gente." Não vai chegar não", disse Lampião, sua voz baixa, mas carregada de uma determinação terrível que fez todos os presentes se arrepiarem. "Juro pela memória de meu pai, pela alma de minha mãe, que esse homem vai pagar muito caro pelo que fez. E vai pagar de um jeito que nunca mais ninguém nesta região vai pensar em fazer uma coisa dessas." Sabino, que havia escutado tudo em silêncio, cuspiu no chão com nojo. "Capitão, já lutei contra soldado covarde, contra coronel ladrão, contra jagunço sem escrúpulo, mas isso que esse homem faz, isso é coisa que nem animal faz com sua própria espécie." Volta Seca, sempre o mais impulsivo do grupo, estava com a mão no cabo do punhal. "Capitão, me dê ordem que eu vou lá agora e corto a garganta desse demônio." "Calma, menino", disse Lampião, colocando a mão no ombro do jovem cangaceiro. "A raiva é boa, mas a pressa é inimiga da perfeição.
Vamos fazer as coisas direito. Esse coronel vai pagar, mas antes disso, vamos salvar todas as meninas que ainda podem ser salvadas. Naquela noite, o líder cangaceiro reuniu todo o seu bando para explicar a situação completa e planejar uma ação que seria lembrada para sempre no sertão nordestino. 28 homens e mulheres se juntaram em círculo ao redor da fogueira principal, todos demonstrando a mesma indignação e sede de justiça que tomara conta de seu líder. Pessoal, começou Lampião, sua voz carregando uma autoridade que vinha não apenas de anos de liderança, mas da certeza absoluta de estar do lado certo da história. Vocês sabem que em 10 anos de cangaço, nunca pedi para vocês fazerem algo contra mulher ou criança. Sempre lutamos contra coronéis opressores, contra soldados covardes, gente que podia se defender e que merecia o que recebia. Ele fez uma pausa, olhando cada um de seus companheiros nos olhos. Mas agora estamos diante de algo diferente. Estamos diante do mal puro, do demônio encarnado em forma de gente. E se não fizermos alguma coisa, quem vai fazer? Dadá, que havia participado da investigação na cidade, falou com voz firme. Capitão, eu vi o desespero das mães que perderam suas filhas. Vi Dona Benedita chorando pela neta, vi Dona Mercedes falando das meninas que desapareceram. Isso não é só crime, é pecado mortal. Jararaca assentiu vigorosamente. E enquanto a gente fica aqui conversando, pode ter alguma menina sofrendo neste momento por causa desse coronel maldito. Cada dia que passa é mais uma chance dele destruir mais uma vida. Lampião contou todos os detalhes descobertos pela investigação, desde os relatos do padre Cícero até as informações obtidas por Maria Bonita e pelos homens infiltrados na cidade. Quando terminou, um silêncio carregado de indignação tomou conta do grupo. Capitão, disse Luiz Pedro, o senhor pode contar conosco para qualquer coisa. Isso que esse coronel está fazendo é coisa do demônio mesmo. Não tem perdão nem neste mundo nem no outro. Isso mesmo, concordou o candeeiro. Quem mexe com menina inocente, quem destrói família pobre, merece o pior castigo que existe. Moita Brava, geralmente calado, falou com uma emoção rara. Minha irmã tinha a idade dessas meninas quando morreu de febre. Se ela tivesse viva e alguém fizesse uma coisa dessas com ela, eu matava com as próprias mãos. Lampião assentiu gravemente, percebendo que tinha o apoio total de seu bando para uma missão que seria diferente de tudo que já haviam feito antes. Então vamos ao plano, disse ele, sua voz ganhando o tom prático e estratégico que usava quando planejava suas operações mais importantes. Primeiro, precisamos descobrir onde estão as meninas que já foram levadas. Segundo, temos que impedir que outras sejam entregues na semana que vem. E terceiro, ele fez uma pausa dramática, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. Vamos dar uma lição no coronel Antônio que ele nunca vai esquecer, nem neste mundo nem no outro. E vamos dar um exemplo que vai ficar na memória do povo sertanejo para sempre. O plano elaborado por Lampião ao longo das próximas horas era complexo, arriscado, mas cuidadosamente pensado para garantir não apenas a punição dos culpados, mas principalmente o resgate das vítimas. Eles iriam agir em 3 frentes diferentes, de forma coordenada e simultânea. Primeira frente, Maria Bonita retornaria à fazenda na quinta-feira seguinte, fingindo trazer sua suposta filha para entregar ao coronel. Na verdade, levaria Dadá disfarçada de adolescente inocente. No momento da entrega, quando os homens de Recife estivessem presentes e o crime estivesse sendo consumado, o bando atacaria e capturaria todos os envolvidos em flagrante. Segunda frente. Enquanto isso, um grupo menor, liderado por Volta Seca, seguiria imediatamente para Recife para localizar as casas onde as meninas haviam sido levadas. Eles tinham alguns nomes e endereços obtidos através da correspondência interceptada e das informações coletadas pelos homens infiltrados na cidade.
Terceira frente. Após capturar o coronel e seus comparsas, Lampião os interrogaria até descobrir todos os detalhes da operação. Quem mais estava envolvido, onde estavam todas as meninas, como funcionava toda a rede de tráfico, quantas vítimas havia ao total. E depois que descobrirmos tudo? Perguntou Jararaca, embora todos já soubessem qual seria a resposta. Lampião sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso frio e determinado de um homem que havia decidido fazer justiça com as próprias mãos, acontecesse o que acontecesse. Depois, meu amigo, vamos dar um exemplo que vai ficar na memória do povo sertanejo para sempre. Vamos mostrar que tem certas coisas que nem o rei do cangaço tolera, e quem mexe com elas vai conhecer o inferno ainda em vida. A quinta-feira chegou carregada de uma tensão que parecia eletrizar o próprio ar do sertão. Maria Bonita e Dadá, esta última magistralmente disfarçada de menina tímida e inocente, com roupas simples, cabelos presos em tranças e postura curvada de quem foi criada na pobreza, cavalgaram em direção à fazenda Santa Cruz nas primeiras horas da manhã. Dadá, apesar de ter 25 anos e ser uma cangaceira experiente, conseguia facilmente passar por adolescente devido à sua estatura pequena, feições delicadas e habilidade teatral extraordinária. Havia passado horas estudando os maneirismos das meninas da região, a forma de falar baixinho, de manter os olhos baixos, de mostrar nervosismo e ingenuidade. A poucos metros da entrada principal da fazenda, perfeitamente escondido entre a vegetação densa da caatinga, mandacaros, juremas e umbuzeiros que ofereciam camuflagem perfeita, Lampião aguardava com 15 de seus homens melhor armados. Cada um estava posicionado estrategicamente, cobrindo todas as saídas possíveis da propriedade. O plano era aguardar até que os compradores de Recife chegassem e o encontro com o coronel acontecesse. Somente quando todos os criminosos estivessem reunidos no mesmo local, com evidências irrefutáveis de suas intenções, o bando atacaria e capturaria todos de uma só vez. Sabino e Luiz Pedro ficaram responsáveis por vigiar a estrada principal, prontos para interceptar qualquer tentativa de fuga. Jararaca e Candeeiro posicionaram-se próximos aos estábulos, onde ficavam os melhores cavalos da fazenda. Volta Seca e outros 4 homens cercaram a Casa Grande pelos fundos, enquanto Lampião e o restante do grupo controlavam a entrada principal. Na Casa Grande, o coronel Antônio recebia Maria Bonita e sua suposta filha com uma satisfação evidente que chegava a ser obscena. Estava vestido com seu melhor terno, um costume de linho branco impecavelmente talhado, e seus anéis de ouro brilhavam enquanto esfregava as mãos gordas de expectativa. Os homens de Recife já haviam chegado na tarde anterior e estavam hospedados numa das casas de hóspedes da fazenda. Eram 2 sujeitos bem vestidos que contrastavam brutalmente com a rusticidade da região. Um homem gordo de meia-idade, chamado Juvenal, com bigode encerado e barriga proeminente que denunciava vida de excessos, e outro mais jovem, de nome Rodrigo, magro e elegante, com roupas caras e maneiras refinadas que não conseguiam esconder uma crueldade natural nos olhos. "Perfeita!" exclamou Juvenal ao examinar Dadá com um olhar lascivo que fez Maria Bonita ter que controlar todos os seus instintos assassinos. "Absolutamente perfeita. Exatamente o que nossos clientes mais exigentes procuram. Jovem, bonita e com essa cara de inocente que vale ouro." Dadá interpretou seu papel à perfeição, mantendo os olhos baixos, tremendo levemente como uma menina assustada faria, e respondendo às perguntas com voz baixa e hesitante. Quando Rodrigo se aproximou para examiná-la melhor, ela recuou instintivamente, colando-se na saia de Maria Bonita como uma filha buscando proteção na mãe. "Está vendo?" disse o coronel, claramente orgulhoso de sua mercadoria.
Criada com medo de Deus e respeito aos mais velhos, nunca nem conversou direito com homem estranho. É exatamente o que vocês me pediram. Rodrigo assentiu, satisfeito. Vai render muito em nossa casa, coronel. Muito mesmo. Com essa aparência e esse jeito tímido, temos clientes que vão pagar fortunas. Então está fechado, disse o coronel, esfregando as mãos com uma ganância repugnante. 500 mil réis para a mãe, como combinado, e mais 300 mil para mim, pela intermediação e pelos cuidados especiais. Dinheiro bem gasto, respondeu Juvenal, retirando um maço volumoso de cédulas do bolso interno do paletó. Com essa qualidade, ela vai se pagar em menos de um mês. Foi nesse momento exato, quando o dinheiro estava sendo contado sobre a mesa e os criminosos se deliciavam com seus planos diabólicos, que Maria Bonita deu o sinal combinado. Deixou cair propositalmente o lenço que carregava na mão direita. Do lado de fora, Candeeiro, que vigiava a janela principal através de um pequeno buraco na parede de taipa, viu o sinal e imediatamente assobiou como uma sabiá laranjeira, um som comum na região que não despertaria suspeitas, mas que todos os cangaceiros reconheceram imediatamente. O que aconteceu nos minutos seguintes foi como um furacão devastador descendo sobre a fazenda. As portas e janelas da casa grande se abriram simultaneamente com estrondo, e os cangaceiros de Lampião invadiram o ambiente com armas em punho, movendo-se com a precisão de uma operação militar perfeitamente planejada. "Ninguém se mexe!" gritou Lampião, entrando pela porta principal com seu rifle Winchester apontado diretamente para o coronel. Quem tentar correr ou reagir vira peneira na mesma hora. O coronel Antônio empalideceu instantaneamente ao reconhecer o famoso cangaceiro, e seus olhos se arregalaram de terror absoluto. Suas pernas bambearam violentamente e ele teve que se apoiar na mesa para não desabar no chão como um saco de farinha. "Lampião", murmurou com a voz falhando de pavor. "Virgulino Ferreira da Silva. O que... como... Isso mesmo, coronel", disse Lampião, avançando lentamente em direção ao grupo de criminosos, sua presença dominando completamente o ambiente luxuoso. "Lampião em pessoa. E vim tratar de uns negócios muito especiais com o senhor e seus amigos aqui." Os dois homens de Recife tentaram desesperadamente se esconder atrás do coronel, mas foram rapidamente dominados por Luiz Pedro e Sabino, que surgiram pelas janelas laterais como fantasmas armados. Em questão de segundos, ambos estavam desarmados e com as mãos amarradas nas costas. "Por favor", gritou Juvenal, sua arrogância anterior completamente desaparecida. "Não sabíamos de nada. Somos apenas comerciantes honestos." "Comerciantes de quê?" perguntou Lampião, aproximando-se do homem gordo com uma expressão que gelaria o sangue do próprio diabo. "De meninas, de inocência, de desespero de famílias pobres." Dadá finalmente abandonou sua encenação, endireitando-se e revelando sua verdadeira idade e personalidade. Com um movimento fluido, sacou a adaga que mantinha escondida na cintura e apontou para a garganta de Rodrigo. "Que nojo", disse ela, cuspindo no chão com desprezo. "O jeito que vocês falavam dela, como se eu fosse um animal no mercado." Maria Bonita se aproximou de Lampião, tirando completamente o disfarce de mulher pobre e humilde e transformando-se novamente na temível cangaceira Maria Bonita, companheira do rei do cangaço. "Deu tudo certo, Virgulino", disse ela, seus olhos brilhando de satisfação. "Estes são os demônios que compram as meninas. E tem mais. Durante a conversa, eles falaram de outras casas, outros fornecedores, outras cidades." Lampião assentiu gravemente. Depois se dirigiu ao coronel, que agora tremia como uma folha no vento. "Então é o senhor o homem que vende meninas como se fossem gado? O benfeitor que ajuda famílias pobres mandando suas filhas para o inferno?" Eu não sei do que está falando", gaguejou o coronel, suor escorrendo abundantemente por seu rosto gordo. "Deve haver algum mal-entendido."
Mal entendido? Retrucou Lampião, sua voz perigosamente calma. Então vou refrescar sua memória, coronel. Conceição dos Santos, 15 anos. Rosinha da Silva, 16 anos. Mariazinha de Benedita, 17 anos. Quer que eu continue? A cada nome mencionado, o coronel ficava mais pálido, até que finalmente suas pernas não conseguiram mais sustentá-lo e ele desabou numa cadeira, completamente derrotado. Como vocês sabem desses nomes? Murmurou, a realidade de sua situação finalmente penetrando em sua mente apavorada. Porque eu sei de tudo, coronel, disse Lampião, aproximando-se até ficar cara a cara com o homem. Sei de cada menina que o senhor vendeu, de cada família que destruiu, de cada lágrima que foi derramada por sua causa. Sabino trouxe uma corda e começou a amarrar as mãos do coronel. Capitão, encontramos um baú cheio de dinheiro no quarto dele, e também umas cartas que parecem importantes. Ótimo, disse Lampião. Agora vamos ter uma conversinha bem íntima, coronel. E o senhor vai me contar exatamente onde estão todas as meninas que vendeu, como funciona toda essa operação diabólica e quem mais está envolvido nessa sujeira. E assim começou o que seria lembrado como o dia em que Lampião fez justiça da forma mais pura e definitiva, mostrando que havia crimes que nem o rei do cangaço tolerava, e que certas injustiças despertavam uma fúria que nem todos os soldados do mundo conseguiriam conter.